Amém. A paz do Senhor, por favor, tome assento. Antes de nós orarmos e refletirmos um pouco sobre a palavra do Senhor, eu queria falar para você que não veio aqui pela manhã, ou que está nos assistindo em casa, que de manhã a assistência social da igreja, com o grupo de contingência, que é aquele grupo, que cuida que o pessoal fica mais perto do pessoal quando necessita, principalmente nesses momentos de segundo ciclo dessa pandemia. Foi feita hoje de manhã a entrega de vitamina D. Você sabe que a vitamina D é uma das vitaminas mais importantes do corpo, ela blinda as células. Nós já falamos sobre isso, o pessoal da igreja sabe disso. Existe um estudo sério acadêmico, que fala que quando você tem uma concentração de 60 mil UI no teu sangue de vitamina D, não tem casos de morte por Covid. Olha que coisa interessante. Então, por que todo mundo não faz vitamina D? Então, eu tenho um amigo que é meio libanês, nós todos temos, e que esse amigo consegue comprar para a gente algumas coisas, com um preço bastante interessante. Então, hoje de manhã, nós conseguimos fazer uma distribuição bem interessante do complexo de vitaminas, que é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o preço para quem pode pagar esse complexo de vitaminas é R$20, ok? Aí você vê em qualquer farmácia um complexo razoável, um bom não é? A vitamina D, nós conseguimos passar a R$10, para quem estava precisando logo, a gente deu uma dose mais alta, um pouquinho imediata, e para quem estava precisando melhorar a imunidade, aí já foram 8 comprimidos, mas bem interessante as doses, e também de um complexo de vitaminas e sais minerais, que é chamado de All Immune. Na verdade é só um nome, claro que não é imune a tudo, mas ele levanta a tua imunidade, e ele custa para nós aqui R$20 para quem pode pagar, ok? Então hoje de manhã nós distribuímos para todo mundo. Agora, é claro, teve o pessoal que pediu reserva, e se você quiser reserva ou instrução sobre isso, um detalhe, lá na saída você procura a Giane é a nossa diretora de assistência social, ela está lá na frente, e também pode te informar sobre o bazar que nós anunciamos, que a gente faz bazar todos os anos, que é uma grande bênção. Então, comece a olhar o seu armário, e assim, não tenha pena. O que é que você não usa, que você não está usando? Faça a conta aí. Não usei nos últimos 6 meses. Você não vai usar, não é? Então o que é que você faz? Você separa aquelas roupas, sapatos, bolsas e tal, tudo mais, traz para cá. A gente faz o bazar. Nós abençoamos centenas e centenas de irmãos da igreja e da comunidade. E no final das contas, pessoal, a gente ainda pega o que sobra, e sobra bastante coisa, não é? A gente também, na hora que vai fazer o bazar, o que a gente faz? A gente coloca um preço bem pequenininho, R$2, R$5, R$7, é tudo assim muito pequenininho, ok? Por quê? Porque esse recurso, a pessoa dá valor, ele vai integralmente para assistência social, no final sobra bastante coisa, a gente divide entre as equipes missionárias da igreja, e sai uma equipe para cada interior, para cada localidade bem assim necessitada, e a gente faz uma festa nessas localidades. Então vale a pena abrir o armário e tirar algumas coisas e ofertar, não vale? Vale, pessoal, é muito bom, não é? Muito legal. Bom, também queria falar que nós não passamos no semanário, talvez você não tenha alcançado, mas na semana passada, e eu não sei porquê, de fato ficou o Apolo devendo, Na semana passada, no sábado, foi realizado o Summit Jovem. Foi muito bom, muito interessante. O Summit é considerado o melhor treinamento do mundo. Ele foi adaptado para os jovens, numa versão mais reduzida. Fizemos sábado no auditório da UEPA, foi muito legal, mas na quinta-feira
aquilo que deveria ser o pré-summit, né, a abertura do summit, por causa daquele incidente, né, que ficamos todos sem luz, foi nesta quinta-feira. E nós passamos aqui um documentário excepcional. Ele é o melhor documentário já produzido no mundo sobre redes sociais. Ele é absolutamente fantástico e chocante, porque quem está fazendo esse documentário são os líderes, são as pessoas que criaram, são os CEOs, são as pessoas que estão à frente dos principais aplicativos, como Google, Facebook, Twitter, Gmail, né, e outros mais, né, outros aplicativos mais. E essas pessoas, elas contam para a gente a realidade que está por trás do aplicativo. A aplicação, pela primeira vez na história, né, que esta geração, a geração Z, pela primeira vez na história da humanidade, os filhos dos pais desta geração, eles apresentam o coeficiente de inteligência menor que dos pais. Nunca aconteceu isso antes. Aí você vai ver as técnicas maléficas que eles aplicam, não é? Você vai ver o que é a inteligência artificial e os algoritmos, como os algoritmos funcionam, como eles induzem totalmente o teu comportamento. Você só vê aquilo que você pesquisa de acordo com o teu perfil, totalmente induzido. Estamos numa prisão e não percebemos que estamos presos. Os malefícios que isso tem causado aos jovens, adolescentes, aos adultos, um número crescente e exorbitante de transtornos psíquicos e de suicídios entre crianças, jovens e adolescentes, coisas assombrosas. E o mais ainda no final é interessante que todos eles, de modo unânime, o que é que eles dizem? Meus filhos, crianças, não têm celulares, adolescentes não acessam redes sociais, até pelo menos no ensino médio, e mesmo assim supervisionados. São os caras que criaram as coisas. Eles dizem de modo claro, isso ficou para a gente muito explícito, que nós somos o produto, e que por trás disso estão as principais empresas do mundo. Você pode procurar na internet, o Dilema das Redes está disponível, né? E, por favor, se você não veio, assista. No final dessa apresentação, na quinta-feira, nós tivemos os nossos adolescentes e jovens facilitando, falando e comentando pontos interessantes. Deram show. Isso está acontecendo, ficou devendo no semanário. Eu peço, por favor, para você, que você reveja isso com calma, com prudência. Por favor, assista. Nós já ministramos algumas vezes sobre isso, isso é muito sério, ok? Hoje demos uma notícia, né? Hoje um dos dados mais alarmantes, né? A gente sabia sobre a propagação de mentira, a gente sabe disso, né? A gente já estudava, inclusive isso, né? A gente estudava, né, lá atrás, mas hoje nas redes sociais, as empresas, elas pagam muito mais pela propagação das mentiras do que das verdades. Porque o que é a conclusão deles? A mentira propaga 6 vezes mais. E ela é mais interessante, ela chama a atenção 6 vezes mais do que a verdade, que é chata. Você está entendendo aonde a gente está inserido? Então, por favor, o pastor Cachado já tocou em relação a eleições. Nós temos que continuar orando, não só pelo nosso país, né, pelas cidades, estado, o Brasil como um todo, pelo nosso sistema. Nós temos que orar por mudanças e nos posicionar sobre mudanças no nosso sistema eleitoral. Nós estamos vendo que os Estados Unidos, que é o país mais avançado em tecnologia do mundo, está uma confusão medonha. Começaram as batalhas regionais, né? E você está vendo, quem está acompanhando, o negócio lá está muito feio, e lá parece que é cadeia mesmo, pessoal, ok? E interferência estrangeira em eleição lá para eles, de acordo com as leis, significa traição, é prisão e perda de bens. Então nós precisamos continuar orando pelo nosso país, nós precisamos fazer uma reflexão sobre tudo isso, o nosso papel como cristãos, lembrando da nossa cosmovisão bíblica. Lembrem, até falamos sobre isso no Summit, na quinta-feira. Essa igreja tem um modelo muitíssimo interessante de cosmovisão bíblica,
não é? A igreja, ela é conservadora quanto à doutrina, pronto, recuperaram algumas coisas, os meninos aí, dando show na quinta-feira, mas você sabe que nós somos conservadores quanto à doutrina, adotamos a Bíblia como inerrante, infalível, imutável palavra de Deus, mas quanto à nossa atuação, nós não estamos trabalhando em 1910, e não mudamos de acordo com o governo, com as conveniências, e nem ficamos fazendo trocadilhos, né? Trocas de favores, né? Para a gente não funciona dessa forma. Mas nós temos um modelo muito avançado com o Instituto Aviva, que trabalha em cosmovisão nos principais eixos de influência da sociedade. Então é muito parecido, né? Para a gente, esse modelo aqui é um modelo de cosmovisão, ok? Eu acho que a maioria conhece, mas nós temos um modelo que é um pouco mais avançado daquele que foi sugerido inicialmente, em que a igreja é um grande tronco, influenciador por causa da palavra de Deus, que permeia todos os eixos e os influencia. Então, aí, olha o organograma do Instituto Aviva, que coisa linda. Dificilmente você vai ver um organograma de um instituto dessa forma, é algo impressionante. Nós temos 7 eixos, a diretoria estratégica é a diretoria que apoia os eixos, ela entende que apesar de olhar de um modo macro, né, ela é também o apoio, porque ela não é atividade fim. Então o presidente, o vice, o diretor administrativo, seja lá o que for, o financeiro, eles sabem que eles são atividades meio, e que as atividades fins são os eixos de transformação da sociedade. E cada um de nós, de acordo com os nossos dons, com os nossos talentos, vamos influenciar, e nós vamos, com certeza, trabalhar para transformar pelo menos a realidade, o local onde a gente vive. Amém? E para aproveitar o Summit, nós assistimos 3 palestras muito legais, e uma delas falava sobre uma história muito esquisita que está lá em 2 Reis, mas não é tão esquisita quando a gente vai para a Bíblia e a gente começa a entendê-la um pouco mais. E eu quero falar um pouco sobre essa história, lembrando e puxando todos esses contextos que eu estou falando, de eleições, de governantes, o que a Bíblia fala sobre isso, e até antes de orar, chamar a atenção. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, no nosso canal YouTube, já está disponível, né? O nosso canal é AD Primeiro Amor, é muito fácil, AD de dado, separa Primeiro Amor, tem as playlists, você entra lá e vai ver uma ministração que é cristianismo, comunismo e capitalismo, e você vai ver o quanto nós estamos distantes do comunismo, sem dúvida nenhuma, porque o próprio fato do comunismo é a negação da deidade, né, de Deus, da família, mas nós não estamos próximos do capitalismo não, mas a Bíblia está próxima do liberalismo econômico, é diferente, é outra coisa. Capitalismo mata também, não na mesma proporção do comunismo, que na história foi o maior assassino que a história já conheceu. Foram mais de 100 milhões de pessoas assassinadas naquele sistema em que você tinha a mudança econômica e depois você obrigava a mudança cultural. Aí quando chegou a escola de Frankfurt e o Gramsci, que você percebe que eles inventaram uma outra coisa. E a gente tem inclusive os filhos aqui no Brasil, inclusive alguns desses filhos que estudaram na França, um deles até foi presidente do Brasil, né? Outro é tido até como patrono de alguma coisa que não vale a pena nem mencionar, que eles mudaram, inverteram, e o que é que eles fizeram? Eles colocaram assim: não, vamos mexer na cultura, porque quando a gente mexe na cultura, a gente mexe no modelo econômico, a gente precisa ser mais esperto e mais inteligente. O modelo da igreja, ele é justamente o contraponto de desse modelo satânico que a gente vê abertamente no mundo. Eu peço, por favor, que a gente pare só um minuto e ore por um momento. Deus, muito obrigado por tudo. Te peço nesse momento que retire toda a distração da sabedoria, Senhor. Fala de modo simples, mas fala conosco. Nós oramos a Ti, te agradecemos e te pedimos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua orientação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, eu vou ler um texto com os amados irmãos que está no livro
de 2 Reis, capítulo 13, verso 14 até o 25, que aí explica bastante, e no decorrer dessa reflexão a gente vai conversando juntos, e eu vou puxando esses versículos, amém? 2 Reis, capítulo 13, verso 14 até o 25, que bom que estamos projetados. Então vamos lá. Estando Eliseu, profeta Eliseu, padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Eliseu estava, a Bíblia às vezes não dá todos os detalhes especificamente, Eliseu estava às vésperas da morte, não é? Já estava no leito de morte, não é? Muito ruim, não é? Jeoás, que na época era rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. O original é: toma o arco, o original, e todas as flechas, ok? Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: flecha da vitória do Senhor, ele exclamou, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma, aí que o original é todas as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Vamos até o 25. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos, repara que estava falando de sírios, agora vai falar de moabitas, outros inimigos. Bando dos moabitas costumavam invadir a terra de Israel à entrada do ano, que é a primavera, não é? Quando o clima melhorava, era a época da guerra. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam, eram israelitas, enterravam um homem, eis que viram um bando de moabitas. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel, e se compadeceu dele, e se tornou para ele, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que era o rei atual, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, que é o pai do rei atual, seu pai na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. A história por si só, ela já conta de modo interessante aquilo que acontecia, mas como o texto é curto, você às vezes precisa de textos auxiliares e estudar mais um pouco e mergulhar, porque senão você pode ter uma percepção equivocada ou talvez não detalhada daquilo que realmente aconteceu. Esses reis, eles eram reis de Israel, capital Samaria,
E a Bíblia vai dizer, e não tem assim muito segredo, se você abrir, nós estamos aqui no capítulo 13, se você ler um pouquinho antes, você vai perceber alguns versículos. Se você pegar por exemplo, o versículo de número 1, você vai ver que quando Jeoacás reinou, no verso 2 fala, ele fez mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Olha só, olha que coisa interessante. E você vai perceber uma coisa também, que Jeoacás, olha só da onde veio a esperteza do rei, que a gente escutou essa palavra, olha de onde veio do pai dele. Se você olhar o versículo 4, olha que diz, porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. Aquilo não era novidade, os sírios eles pegavam pesado com Israel, mas pegavam pesado por quê, pessoal? Por causa dos pecados de Israel. O povo não abandonava, o rei pecava, insistia nos pecados, passava de geração a geração, mas olha que interessante, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eles sabiam quem era Deus, eles tinham o histórico, eles tinham os profetas, eles tinham a lei, mas mesmo assim a opção deles era pecar. E na hora que as coisas apertavam, que as coisas ficavam complicadas, olha só a esperteza do Jeoacás, suplicou diante de Deus. Me parece que isso aqui está mais por um remorso do que um arrependimento verdadeiro. Mas por quê, pastor, que a gente pode afirmar isso? É simples, porque você vai perceber que eles vão fazer da mesma forma, eles vão repetir as mesmas coisas, parece que não aprendem, então não tem um arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro ele traz a mudança de atitude. Mas se você olhar no verso 7, você vai perceber que Deus permitiu que eles vencessem o rei da Síria, mas que o exército deles ficasse minguados. Eu fico pensando sobre isso, porque muitas vezes Deus é assim comigo e com você. Nós temos um limite em mim e você, e esse limite nos ajuda na nossa fidelidade. Quando nós ultrapassamos esse limite, às vezes financeiro, ou de saúde, ou seja lá o que for, de bens, eu não sei exatamente o que, mas parece que a nossa humildade e o nosso temor a Deus, eles entram no caminho inverso, e a gente começa a se afastar de Deus. Aí o que acontece? Deus nos deixa com o exército mirrado, pequenininho, com as forças para defesa necessárias somente para aquele momento, porque se a gente começar a crescer, parece que a arrogância vem junto, o orgulho vem junto, e o afastamento de Deus é inevitável. Será que isso acontece com você, ou já aconteceu com você? Muitas vezes quando eu oro com determinadas pessoas, eu oro e digo assim, por quê? Às vezes a gente se engana, né, pessoal? Mas Deus não fez milagre para deixar ninguém rico, pessoal. Não é? Jesus a gente não vai ver assim, não é? Essa semana até o pastor Ranilson tem uma palavra, foi muito interessante, aí na quinta-feira, né, da viúva, né, que Eliseu inclusive chegou lá na viúva e tal, aí eu fiz uma pegadinha com o pessoal, né, porque a viúva estava desesperada, porque os credores estavam à porta, né, querendo levar o filho, né, os filhos como escravo. E eu perguntei para o pessoal, isso aqui é justo? Vocês acham que é justo? Aí o pessoal, não. É como não? É claro que é justo. Era a lei da época, ela devia, e ela era a esposa de um servo de profeta, conhecia a palavra, crente, na igreja. E como é que vai se endividar toda? Que história é essa? A Bíblia fala isso? Não. Mas no entanto, o que aconteceu? Ela identificou o homem de Deus, ela identificou os caminhos de Deus, e aí ela correu para o Senhor pedindo misericórdia. E aí Deus faz aquele milagre incrível, derrama aquele azeite puro, que dá não só para pagar as dívidas, mas que mantém ela e os seus filhos durante toda a vida. A palavra diz, olha que coisa incrível,
Tem um versículo que eu gosto muito, tem vários, tem uns 2 ou 3 na Bíblia que falam a mesma coisa, que ele diz assim, que a misericórdia do Senhor, e alguns falam sobre graça, ela excede a justiça. Quando você transgride um item da lei, e você está no sistema da lei, você se torna transgressor da lei, não é daquele item. O item por si só não vale nada, mas a misericórdia de Deus, a súplica de Deus, e a gente está vendo isso aqui, quando a gente suplica, Deus restaura, Deus nos ama, Deus é compassivo, Deus é incrível, incrível, e Deus tira a gente da onde a gente está, da situação que parece intransponível, e nos leva para uma situação absolutamente inacreditável. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Eu quero continuar ainda dando alguns detalhes desse texto. Olha que interessante. Aí você vai ver que Jeoás vai reinar e vai fazer da mesma forma, e aí a Síria, que não fala claramente aqui, cerca de novo Israel na primavera e vai acabar com Israel. Olha só, Jeoás era um idólatra, igual o pai, igual o avô, da mesma forma. Olha só, apertou, aí o que é que ele faz? Ele conhecia a palavra? Conhecia. Ele vai atrás de quem? De Eliseu. E olha o que ele faz, ele fala uma coisa bem interessante, a gente vai ver, se não estou enganado, 2 Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso de número 12, ele se dirige de uma forma respeitosa a Eliseu, mas olha que forma foi, e que vendo Eliseu clamou, meu pai, olha só, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava se referindo a Elias. Então era uma saudação de reconhecimento de um grande homem de Deus, aonde Deus operava através dele, onde ele era a pessoa, aonde Deus você via a mão de Deus, a operação de Deus. E o rei, ele é tão esperto em relação ao conhecimento da palavra, ele sabia quem era Eliseu, mas ao mesmo tempo, ele estava pecando, errando, e toda a geração dele, e não abandonava o pecado, mas quando chega a Eliseu no leito de morte, ele usa a mesma saudação que Eliseu, olha só, para tocar no coração de Eliseu, ou para reconhecê-lo, respeitá-lo e engrandecê-lo. E a Bíblia faz um negócio que até agora eu não sei se foi lágrima de crocodilo ou se foi verdade, eu tenho que acreditar simplesmente na parte literal, que diz que o cara chorou. Ele chorou. Não foi isso que a gente leu? Foi. Ele chorou. Olha só. Eliseu estava à beira da morte, já no seu leito de morte, mas você sabe que os servos de Deus e as servas de Deus não se aposentam, né, pessoal? No outro dia eu estava falando aqui, que a gente foi num velório, né? Eu acho que foi no passado, né, Caixa? Acho que foi no passado, que a gente foi no velório, e quando chegou no velório, a gente geralmente vai dar uma palavra, ou vai consolar e tal. A viúva pegou, aí me acertou, a viúva, não foi, Mônica? Gente, já aconteceu 2 vezes, e uma delas foi assim, algo ridículo, de uma pessoa morrendo, e eu fui visitar essa pessoa já há muitos anos, fui visitar essa pessoa e tal, não sei o que, vamos lá, eu digo, não, vamos, quando eu cheguei lá, eu tentei abrir a boca para consolar, Deus usou essa pessoa, mas falou tanta coisa para mim, que eu saí de lá edificado, eu digo, Deus, eu não consigo te entender, como é que tu fazes isso? Aí nesse velório no passado, acho que foi no início do ano, a viúva falou algumas coisas para mim, eu não consegui falar mais nada para ela, eu fiquei só assim. Aí ela, vai acontecer isso, assim, presta atenção, ouça isso, o senhor está ouvindo e tal. Aí eu, tá tudo ok. Olha só,
Olha como a história é interessante. Eu não sei se o cara estava fazendo teatro, porque isso tem muito, né? Em algumas igrejas tem teatro bastante, né? Às vezes tem algumas mudanças de opinião que nos chocam, né? Porque às vezes tu passa a vida inteira apoiando um determinado tipo de cara, um determinado tipo de linha, que é totalmente contrária à palavra de Deus. E de repente tu vira e começa a fazer uma outra coisa, de acordo com a palavra de Deus. Aí eu fiquei pensando assim: se converteu, se arrependeu, mudou de ideia. O Senhor diz que quando os governantes o temem, o povo se alegra, quando os governantes são justos, mas quando os governantes são ímpios, o povo geme. E a gente sabe que quando Deus quer castigar uma nação, Ele dá governantes ímpios para essa nação. Nós largamos um pouco isso, não é? A gente precisa ter um comportamento não só mais assertivo, mas um comportamento continuamente bíblico. Bom, a verdade é que o cara chegou lá, orou, fez aquela saudação, né? E aí ele pega e faz algo muito interessante. Olha o que ele diz. Ele diz: pega o teu arco, retesa, coloca uma flecha e lança na janela do Oriente. Talvez você não consiga entender, mas quando a gente vai olhar um pouco mais detalhado, o que significa isso? Significa uma declaração de guerra e de vitória. Hoje eu vou te desafiar a fazer algo parecido aqui. Na verdade, quando a gente começou a cantar esse louvor, aí eu até falei para o André, depois a gente vai tocar de novo, porque a gente está falando sobre ponte, não sei o que, como flecha. Eu digo, que engraçado, né? A gente está falando disso hoje, a gente não combinou nada, mas você sabe o que você antigamente pegava uma flecha, teu inimigo está ali, não é? Você pegava, colocava na direção do teu inimigo, significava que você estava fazendo uma declaração de guerra explícita e você estava dizendo assim: eu vou acabar contigo. Eliseu faz exatamente isso: atira, retesa o teu arco e atira a flecha. Mas escuta aí, o teu exército, lá no verso, elas parecem perdidas, humanamente. Eu não sei se o teu choro, se a tua súplica é verdade, mas eu sei o seguinte: se a mídia conseguir abrir Êxodo capítulo 34, versos 6 a 8, eu peguei uma fala de Moisés que bem ilustra aquilo que a gente falou sobre quem é o nosso Deus e como a misericórdia, a graça, o presente imerecido, ele excede a justiça. Diz assim a palavra do Senhor: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, vamos lá, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Olha quem é teu Deus, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E imediatamente, curvando-se para a terra, o adorou. Olha que Deus é incrível. Quando Deus passa ali, né? Eu creio que é o Espírito de Deus. Quando Deus passa, Moisés lembra de tudo e diz assim: esse é o Deus clemente, misericordioso, maravilhoso, incrível, faz misericórdia a 1000 gerações. Ele não tem por inocente a verdade, mas Ele mesmo usa de misericórdia, e dos teus pecados, dos meus pecados, dos teus erros, dos meus erros, das nossas falhas, Ele pega e traz tudo para Ele, para cima dEle. Aquilo que estava destinado a mim e a você, pela misericórdia, pela graça, pelo presente merecido, Ele suporta na cruz, morre por mim, por você, é moído, é massacrado.
O seu corpo é dado para que você tenha saúde, vida, abundância, eternidade. Derrama o seu sangue que nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Ele sabe que nós não somos inocentes, mas Ele nos faz inocente e assume a nossa culpa. Eu não sei qual era a disposição desse cara, mas esse profeta, ele tem a revelação de Deus. Ele sabe como é teu coração, ele sabe como é meu coração. Aí sabe o que ele diz? Retesa o arco. Agora eu vou botar as minhas mãos sobre as tuas mãos. Ele está dizendo para você o seguinte: que se for pelas tuas forças, camarada, se for pela justiça, não tem jeito. É olho por olho, é dente por dente. Você vai perder, seja por sírios, seja pelo inimigo espiritual que Deus está falando contigo nesta noite. Quem é o teu sírio? Quem são os teus sírios? Quem estão os teus inimigos que se levantaram contra você? E você tem culpa. Brechas foram abertas, direta ou indiretamente. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é o Deus de misericórdia. O profeta segura para dizer assim para ele: presta atenção, tu conheces a palavra, tu és rei. Mesmo assim tu estás abundando, tu estavas errado, mas tu vieste aqui, te humilhaste, oraste, estás reconhecendo que o Senhor é Deus, estás pedindo súplica, não é? Colocou as mãos dele sobre as mãos dele e atira, significando que não é ele, a força dele, que ele vai ter a vitória, mas que ele vai ter a vitória em Deus, é pela fé. Ele tem que entender que a declaração, quando você permite que Deus pegue as tuas mãos, o teu arco, e não pensa que é para te proteger ou para você recuar, Ele vai retesar e Ele vai apontar na direção do inimigo e vai mandar: solta a flecha, e a guerra está declarada. Deus sabe o que haveria de vir, e geralmente uma guerra, ela é feita de batalhas, pessoal. O original é muito claro, ele diz: tira todas as flechas do teu alforje, e ele devia ter umas 5 ou 6 flechas mais ou menos ali. Ele pega, tira as flechas, e Deus está falando nitidamente, e não pensem que Ele não está entendendo, o que nós às vezes temos dificuldade para entender, as letras poucas que a gente lê. O profeta diz agora: você vai ter que fazer a sua parte. Deus, Ele segura na tua mão, para declaração de guerra e de vitória. Ok, fechado, você vai vencer, se você se chegar a Deus, com misericórdia, com bondade, longanimidade, o Senhor vai te dar vitória. Mas você não pode esquecer que o milagre só acontece quando você e eu terminamos. Essa é a regra do milagre. Deus pode agir diferente? Pode agir diferente, mas a regra do milagre é quando você termina, quando a tua força termina, quando a tua esperança termina, quando você olha para o teu inimigo e diz assim: eu não sou capaz de fazer isso, eu não tenho como vencer essa luta, eu não tenho como vencer essa batalha, eu não tenho como lidar com isso, eu não tenho força, Senhor, eu não tenho força. Aí você se humilha perante Deus e pede, e aí Deus faz o milagre, mas você vai fazer sua parte. E Eliseu manda ao rei: tira as flechas, e ele diz: tira todas as flechas e fere a terra. Sabe o que ele faz? O temor de Deus é uma coisa muito interessante, porque o temor de Deus, ele vem pelo conhecimento de Deus, que quando a gente conhece a Deus, a gente o respeita de uma forma tão grande, e a gente o ama de uma forma tão grande, que a gente não quer desobedecê-lo, que a gente quer agradá-lo. É por isso que você fica sábio, quando você teme a Deus. Mas quando você teme a Deus, a tua maior vontade, sabe qual é? É agradar a Deus, é obedecer a Deus.
Ele tira, fere o chão uma vez, duas, três. E aí alguma coisa que às vezes a gente não entende, porque o homem de Deus, a palavra vai dizer que ele fica totalmente indignado com ele. Por que tu só feriste a terra 3 vezes? Por que tu não feriste 5 ou 6 vezes? Disposição do coração. Aí nós lemos até o final que vai ter 3 vitórias, assim como o Senhor falou e preservou. Ele derrota Ben-Hadad na 3ª lá. Mas o que é que acontece? Olha só, como ele não temia a Deus, e para mim aquela declaração, ela não era suficientemente justa e verdadeira, profunda. Os moabitas vêm atacar Israel, e aí não tem jeito, porque aquilo acontecia constantemente. Quando você vai na Europa, você vê muito isso, naquelas regiões ali, não é? As montanhas geralmente têm castelos, né? Em tudo que é lugar, porque aquilo era um tentando pegar o outro ali, pegar a terra do outro, aquilo era constante, saía de lá, tu estava exposto, era luta, era guerra. Aí os moabitas vêm, e na hora que e eu me lembrei até de Israel, porque no momento que a gente estava lá, estavam sepultando o cara, estava uma confusão medonha lá, num cemitério lá, e eu me lembrei dessa passagem. Eles ficaram tão apavorados com a gritaria dos moabitas, que eles pegaram o defunto, e a única cova que estava perto deles, era a cova de Eliseu. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram o defunto e jogaram na cova de Eliseu. E o que é que acontece? Aí o cara revive, e os moabitas, Deus mostra, a minha misericórdia continua, apesar de você. Eu continuo sendo Deus, eu continuo te guardando. A minha vontade para ti é que você me tema e que você me obedeça, e que você faça isso não por obrigação, mas você faça isso porque você me ama e você conhece o meu caráter, como um pai amoroso que quer estabelecer uma relação de paternidade, para você de fato se entregar nas mãos de Deus, reclinar a sua cabeça aqui no peito do Senhor e falar assim: Paizinho, eu te amo, tu és a razão da minha vida, o meu prazer está em te adorar, o meu prazer está em te louvar, em te sacrificar, o meu prazer, Senhor, é te obedecer, o meu prazer é estar na tua casa, o meu prazer é estar em comunhão com o teu Espírito Santo. Apesar de mim e de você, Deus nos ama, e a sua misericórdia e a sua graça, elas excedem a justiça. Eu quero te convidar nessa noite para você parar um pouquinho, refletir e pensa nos teus inimigos, pensa no gigante, mas é gigante mesmo, coisa que já aconteceu e você diz assim: não tem jeito de voltar, não tem como mais retomar, não tem como, mas eu não consigo vencer isso, não, eu não consigo alcançar essa coisa, não. Coloca agora, fecha os teus olhos, fecha teus olhos assim, deixa o Espírito Santo trazer à tua mente e ao teu coração aquilo que Ele quer fazer na tua vida com você. Olha, aumenta esse volume na tua alma, de onde Deus pode operar, sem que você se desvie, sem que você se torne um Jeoás, sem que você se torne uma pessoa que continua errando, pecando, fazendo as coisas com mau testemunho, no secreto você não teme a Deus. Não, diz assim: Senhor, aumenta isso em mim, esse temor, para que tu possas colocar mais coisas, para que tu possas me dar de repente um outro nível no meu emprego, no meu
cargo, nos meus vencimentos, nos meus bens. Senhor, aumenta isso, porque eu quero uma família de verdade, eu quero algo assim extraordinário. Aumenta, mexe na minha alma, mexe no meu coração, transforma. Eu não quero que isso passe para mim, para os meus filhos, mas eu quero te temer, porque eu sei quem tu és, eu sei o teu caráter. Eu quero que tu botes as tuas mãos nas minhas mãos, e eu quero declarar guerra nesta noite aos meus inimigos mais poderosos, mas eu quero também retirar todas as flechas, até eu me cansar e perder as minhas forças, e eu quero ferir o chão que tu mandaste. Eu quero fazer a minha parte sem te atrapalhar, mas eu quero, Senhor, fazer a tua vontade, e eu quero que tu aumente. Eu não quero só as 3 flechas, eu quero todas as que tu colocaste no meu alfarje. Fale com o Senhor, deixa o Espírito Santo agora falar na tua mente. Não bote limites, confie na misericórdia, lembre da palavra do Senhor, lembre daquilo que Moisés falou quando viu o Senhor. Abra os seus dons espirituais. Efésios, no capítulo 1, verso 17 e 18, ele fala para mim e para você, homens e mulheres de Deus, que a gente tem que abrir o nosso entendimento, a nossa sensibilidade espiritual, para que a gente perceba as coisas de Deus. Olha, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, é o teu Pai, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O Senhor te ama, o Senhor te ama, o Senhor quer fazer algo extraordinário na tua vida, e nessa noite, de modo espiritual, Ele te fala assim: deixa eu pegar nas tuas mãos, retesa o teu arco, aponta na direção dos teus inimigos agora, declara guerra e lança a flecha, como fala em Salmos lá, que a gente chama a flecha de sangue, é a guerra a flecha da declaração de guerra, dizendo verdadeiramente, que nós vamos obedecer ao Senhor, que nós não vamos desanimar, e que a gente vai ferir o chão conforme as nossas forças. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por mim, eu oro, Senhor, por cada um aqui, Senhor, que está neste auditório, na tua casa, ou que está nos escutando, vendo essa palavra em algum lugar. Senhor, que tu possas tratar o seu coração e a sua mente, que tu possas tirar tudo aquilo que atrapalha dos nossos olhos espirituais, que a gente veja claramente, Deus, que a gente permita, Senhor, que tu nos cerques, Senhor, que não seja só de elogios, de fachadas, ou de choro curto e emotivo, mas que seja racional, que seja poderoso e espiritual, Senhor, porque nós te conhecemos. Que tu pegues nas nossas mãos, retese o arco, Senhor, e lance na direção dos nossos inimigos, e que a gente retire tudo aquilo que está ao nosso alcance, Senhor, e fira a terra, e faça a tua vontade, Senhor, em todos os sentidos, não só em alguns, mas que a gente possa te obedecer integralmente, e parar, Senhor, com a parcialidade, e que o escondido, Senhor, da nossa vida seja como a luz da aurora, que a gente te tema, porque tu és o Senhor poderoso, aquele que nos ama, misericordioso, grandioso em glória, Senhor, e que cuida de cada um de nós, Pai. Nos dá a vitória, Senhor, modifica nosso coração, transforma a nossa mente, renova o nosso entendimento pela tua palavra, e nos limpa os pecados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai. Recebe a oração de cada servo teu, Senhor, de cada serva,
em nome de Jesus. Agora eu quero te convidar para cantar essa música novamente, mas cante ao Senhor, adorando ao Senhor. Ele diz que o sacrifício continua vivo, o altar continua aqui, pessoal, e ele diz que ele recebe sacrifícios de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? É como tem muita coisa que está te impedindo, sabe, de todo jeito, e você diz assim: não, para, eu vou te adorar, agora eu vou te adorar, eu vou sacrificar, Senhor, faz a tua vontade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Você e Deus, ore a Deus e sacrifique através desse louvor. E me conheces, quebranta o meu quebranta, Senhor, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, e usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então aleluia, usa-me, Senhor. glorifique a Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, aleluia. À noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você tem coragem de chamar Deus de Pai? Chame de papai, chame de papai para Ele ama isso. Chama de papai. Ele é o teu papai querido, Ele é o teu papai do coração. Fala com Ele, Ele te ama, Ele faz qualquer coisa por você. Ele te ama, Ele nunca vai abrir mão de você, nunca. Aleluia. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me.
de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você desta igreja, será que você já chegou no ponto em que Deus possa fazer um milagre além das tuas expectativas? Sem tu adorares a homem ou a mulher, ou quem vai orar, ou quem orou, ou através de quem operou, será que você está pronto? Ou será que você está impedindo pela tua incredulidade de Deus fazer coisas absurdas e extraordinárias? Não impeça o agir de Deus. Não impeça o agir de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tu retires toda incredulidade. Aquilo que nós cantamos agora, que seja uma oração a ti, Senhor. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração. Eu quero te pedir agora, como flecha poderosa, Senhor, lá, Senhor, que tu alcances o Wellington, Senhor, que tu alcances o João, que tu alcances o Eliel, que tu alcances todos, a Maria Clara, todos que estão doentes, todos os necessitados, Senhor, todos aqueles que precisam de um milagre nas suas vidas, que tu possas, Deus, fazer o milagre. Não é porque tem alguém ou alguma coisa, porque nós não somos nada, absolutamente nada, mas tu és tudo em todos, e tu, Senhor, pode fazer tudo o que tu quiseres, e basta uma palavra tua. Não precisa tu entrar na nossa casa, não precisa tu te deslocares, basta somente que tu digas uma única palavra. E a gente quer dizer que a gente está quebrando a nossa resistência mental e está te dizendo: Senhor, fala, manda, diz, porque nós sabemos quem tu és e te conhecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Este Deus transforma, salva, liberta, te glorifica. Te glorifica. Cante ao Senhor, cante, sacrifique, abra teus lábios e canta ao Senhor. Sacrifício de lábios que adoram o seu nome, Ele é digno de louvor. Sonda-me, da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Deus, nós te oramos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos modifica, nos transforma. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Deus, porque, Senhor, com o teu Espírito Santo, a tua palavra penetra profundamente, fazendo a diferença que existe entre alma e espírito. Ó Deus, e tu modificas, Senhor, a nossa vida, transforma. Deus, enche-nos com o teu temor, enche-nos com a tua sabedoria, tira a escama dos nossos olhos, nos prepara para os milagres, Senhor. Ó Deus, nos prepara, Senhor, guarda nossas famílias, nossos filhos, nossas coisas, Deus, derruba nossos gigantes, Deus, fortalece a nossa fé, Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti, tudo a Ti nós entregamos, Senhor, e nós somos não como aqueles que foram embora, mas nós somos como aqueles que ficaram, Senhor, e que Te dizem nitidamente: nós não sairemos daqui da Tua presença, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós Te amamos, Tu és o nosso Paizinho, e nós não Te deixamos e não Te largamos, Pai. Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nos dá uma semana abençoada, Senhor, e dirige tudo o que é nosso, a nossa vida e todas as nossas coisas, e que a gente, pelos caminhos, pelos cantos,
pelos intervalos a gente vai te adorando, te louvando e te exaltando, Senhor, porque Tu és digno e nós te amamos. Nós oramos a Ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E que o amor indescritível do Teu Papai, a graça, a misericórdia, o presente imerecido que é meu e que é seu por Jesus Cristo, meu Senhor e o Teu Senhor, a consolação, a presença, essa companhia do Seu Espírito Santo, que faz com que o teu corpo seja um templo dele, seja com você e com todos aqueles que você ama, e aqueles que recebem verdadeiramente, digam: eu recebo. Amém, amém. Deus abençoe, amados. Deus abençoe.